e a devoção. Faz sentido? Eu quero compartilhar algo sobre as Escrituras, mas também eu quero abrir um pouco do meu coração para vocês e também expressar aquilo que Deus está fazendo na minha vida. Jonathan, talvez a tua história não seja tão interessante, eu não quero muito saber sobre a sua vida, eu quero saber sobre o que Deus fala e para que eu possa aplicar na minha, para a minha vida ser transformada. Faz sentido? Mas se nós pararmos para pensar, a nossa jornada cristã, o cristianismo, ele é uma caminhada, um processo de santificação que vai durar a nossa vida inteira, é o evangelho de Cristo sendo aplicado nas nossas vidas e gerando transformação em nós dia após dia. A gente chega aqui, a gente abre a Bíblia, vamos ler um pouco da história de Davi, vamos ler um pouco da história de Jacó, vamos ler um pouco da história de Paulo, de Timóteo, de grandes homens da Bíblia, e nós aprendemos pela história deles, aquilo que Deus realizou neles e na história, através dos exemplos daquele homem. Só que nós precisamos entender que cada um de nós aqui ainda estamos continuando a história, sim ou não? Então o evangelho que tocou na vida daqueles homens, na realidade daqueles lugares, naquelas cidades, naquelas igrejas, no tempo da Bíblia, também continua operando nas nossas vidas hoje. Se nós não vemos a manifestação de Jesus, a transformação de Jesus, mudando o nosso ser e o nosso eu, nós corremos o grande perigo de ficar apenas naquele tempo de lá. Sim ou não? Então, ao mesmo tempo que a gente aprende com essas histórias da Bíblia, com os grandes homens que foram transformados, nós também aprendemos com as pessoas que estão à nossa volta. Provavelmente tem pessoas que estão sentadas aqui essa manhã, que não veio para a igreja porque ouviu o testemunho de Paulo, porque ouviu o testemunho de Pedro, porque ouviu o testemunho de Abraão. Talvez você veio aqui para a igreja hoje, aceitou Jesus, se converteu, porque você ouviu o testemunho dessa pessoa que está sentada do seu lado. Foi através daquilo que Jesus operou na vida dela, que você falou assim, eu preciso também desse Jesus, eu também preciso dessa nova realidade da minha vida, eu também preciso ser tocado pelo amor de Deus. Faz sentido ou não? Então a gente também aprende com a história das pessoas que estão ao nosso lado. E uma das coisas mais lindas do Evangelho, que eu acredito, é que quando nós aprendemos com a história dos outros, da Bíblia, e com as pessoas que estão do nosso lado, se nós somos sábios, e se nós formos perceptíveis e sensíveis o suficiente, nós corremos um grande risco, e um risco bom, de nós não cairmos nos mesmos erros que as pessoas caem. Nós ganhamos tempo, nós aceleramos, nós aprendemos coisas pela história dos outros. Nós aprendemos tantas coisas boas que as pessoas fazem e nós replicamos, como também nós aprendemos erros que as pessoas fazem para nós não repetirmos. Faz sentido? Sim ou não? E um pouco daquilo que eu quero trazer sobre essa manhã, sobre renovo do amor e devoção, eu quero já começar dizendo uma coisa para você. Eu comecei brincando, dizendo agora, brincando não, porque é uma realidade, né? Eu sou pai, mas existe uma coisa que aconteceu comigo, e provavelmente aconteceu com todo mundo aqui que virou pai ou virou mãe, e vai acontecer com você, se você tem esse anseio, esse desejo, é que existe algo que acontece quando aquela criança ela sai, né, da mãe ali, é uma coisa muito louca. Quando sai daquilo ali, existe uma coisa que acontece com você quanto ser humano, que você naquele momento é completamente transformado. Faz sentido sim ou não? Existe uma coisa que acontece ali, eu não sei, é uma coisa que mexe com você e você se torna completamente uma outra pessoa. Eu até comentava com o Brunão e com o Vitão essa semana, é que não é a criança que te faz ser uma nova pessoa, mas é agora quem você se torna nessa nova temporada da sua vida que te faz ser uma pessoa diferente. Sim ou não? Estamos juntos? Então o que eu aprendo com isso eu quero trazer para você antes de nós começarmos a falar. Eu sei que, no mundo de hoje, muito frenético, muito agitado, muito corrido do jeito que é, nós temos a tendência a acelerar e pular etapas. Eu sou essa pessoa. Nós temos a tendência a correr e acelerar e pular etapas. Mas eu quero dizer uma coisa para você que eu tenho aprendido nesses dias. Aproveite cada temporada e etapa que você está na sua vida agora. E aprenda tudo o que você precisa aprender do Senhor e no Senhor nesse estágio que você está agora. Jonathan, eu sou solteiro, eu estou orando desesperadamente por um relacionamento. Deixa eu falar uma coisa para você. Se Deus não te deu ainda é porque não chegou o tempo. Talvez você precise desenvolver e aprender coisas no Senhor para que quando isso chegue, você esteja completamente pronto para viver essa nova realidade. Se não chegou ainda é porque não está na hora. E nós precisamos aprender o tempo de Deus. E para eu estar falando isso para vocês aqui agora, é porque Deus precisa falar e trocar em mim, ministrar no meu coração. A palavra precisa mexer em mim primeiro, para depois eu poder comunicar a respeito dela. Caso contrário, eu vou estar falando de uma coisa que eu não vivo, e isso não faz sentido, sim ou não? Então, se você é solteiro agora, eu quero dizer uma coisa para você. Se você é solteiro agora, viva
a sua solidão, brincadeira. Viva a sua solteirice, viva esse momento seu diante do Senhor para você aprender tudo que Ele quer te ensinar, para você ser completamente transformado e que você não deixe nada para trás nessa temporada. Se você é casado agora, recém começou a casar, você recém casou, está nos primeiros anos de casamento, sabe, viva cada momento desse casamento. Viva cada momento desse lugar que você está agora, não desperdice nenhuma oportunidade, sabe, entenda o que Deus está fazendo, sabe, se você é casado agora, não é mais tempo de você viver como solteiro, não é mais tempo de você viver com atitudes de quem não tem mais compromisso. Deus te colocou numa nova temporada da sua vida e você precisa prestar atenção no que Ele está fazendo agora para que você possa crescer. Se você está na temporada de que você está gestante, você tem um filho, você agora se tornou uma família, não é mais você, a sua esposa, agora tem mais um elemento ali, tem mais uma vida ali, aproveite e se dedique a viver essa temporada da sua vida, porque uma coisa que eu estou aprendendo com o Senhor agora, minha filha ela tem 16 dias de vida agora, mas ela já é a maior pregadora que eu conheço, ela prega para mim sem abrir a boca dela, e Deus tem ensinado muito, sabe, mudado muito meu coração nesses dias, é que Deus nos dá a oportunidade em cada temporada da nossa vida, e Deus ele é tão perfeito que ele deixa a gente viver por fases, por temporada. Você vai viver a fase da criança, né, a fase de adolescência, a fase de adulto, depois a fase você como adulto, depois a fase você em um relacionamento, você casamento, depois você família, e depois você a velhice. Deus ele é tão maravilhoso que Ele cria temporadas, e cada temporada Ele nos transforma, e se nós prestarmos atenção, nós chegaremos no fim, e nós seremos como Paulo, de dizer que chegamos no final da nossa jornada, combatemos o bom combate, nós guardamos a nossa fé e chegamos no fim de forma fiel. Faz sentido? Se nós perdermos qualquer dessas temporadas, lá na frente, a conta ela não vai fechar. E ela não fechar, ela vai trazer talvez para mim, para você, uma fatura muito alta, com juros muito altos. Por isso que Deus ele é tão maravilhoso, que ao percurso que nós estamos caminhando com Ele, Deus nos dá oportunidade de arrependimento, de contorno, de nós realinharmos a rota, de nós sondarmos o nosso coração e de nós renovarmos. Quando a gente fala sobre renovar, é porque uma coisa precisa, de novo, se tornar nova, precisa ser de novo trazida à vida, precisa ser cuidada de novo, porque talvez em algum estágio nós passou desapercebido, nós deixamos de cuidar, ou nós deixamos de dar atenção para essas coisas. Faz sentido? Sim ou não? Deus tem ministrado muito no meu coração sobre blind spots, né, sobre pontos cegos. Você pode estar, e essa é uma mensagem para a igreja, para aquele que um dia aceitou Jesus, para aquele que um dia viveu com o Senhor, o primeiro amor com Jesus, para aquele que se entrega, aquele que um dia já disse: Senhor, a minha vida é sua, e você começou uma jornada com o Senhor de dedicação, de devoção, de entrega, de amor, e Deus tem me ensinado que você pode estar caminhando na direção certa, você pode estar indo para o alvo certo, você pode estar até fazendo as coisas certas, mas se você não tiver com o coração e com o motivo certo, você pode estar andando para a direção certa, mas com o seu coração no lugar errado. Faz sentido? Sim ou não? E blind spots são pontos cegos, quem dirige aqui sabe. Na Austrália é ainda pior, né? Você vai fazer a Austrália, você vai fazer a carteira de habilitação aqui na Austrália, você fala assim: nunca andei de carro, vou aprender a dirigir. Qual é a primeira coisa que alguém te indica? Faz aula. Aprende o que é dirigir, pega um carro. Não. A primeira coisa que a pessoa te fala antes de você se inscrever para fazer qualquer coisa sobre dirigir um carro aqui na Austrália te prepara para você ter torcicolo. Sim ou não? A pessoa fala: te prepara que quando você pegar um carro, você pode até não saber dirigir muito bem, mas o que você precisa fazer muito bem é olhar para todos os lados. Você tem que ficar aqui, ó. O instrutor de direção, ele precisa ter certeza que você olhou para todos os lados. Sim ou não? Antes de você sair, você sai do carro, olha, volta para o carro, bota o cinto e sai de novo. Por quê? Porque eles têm uma coisa que é muito interessante. Fala assim: você precisa cuidar todos os pontos cegos.
A grande maioria dos acidentes não acontecem de uma pessoa que bebeu demais, de uma pessoa que correu demais, mas a grande maioria dos acidentes acontece por pontos cegos. Eu estou na minha direção, mas acontecem coisas ao meu redor que eu não vejo, e por eu não prestar atenção naquilo, causa um grande acidente lá na frente. E na nossa jornada com o Senhor é a mesma coisa. Se nós não prestarmos atenção nos blind spots, nos pontos cegos, que são coisas que podem vir a criar um tropeço na nossa vida lá na frente, pode ser até que a gente continue o nosso caminho, mas talvez, pode ser que lá na frente, por a gente não dar conta de alguma coisa, crie um grande acidente e a gente possa perder a nossa vida, possa ficar grandes consequências que tem num acidente. A gente vai ver algumas aqui mais para frente, mas o que eu quero trazer para nós é essa consciência de nós prestarmos atenção na nossa jornada com o Senhor e minimizarmos todos os pontos cegos e viver aquilo que verdadeiramente Jesus espera de cada um de nós. Faz sentido isso? Sim ou não? Quantos se identificam com isso? Antes de eu abrir o versículo, eu queria só trazer mais um panorama para a gente poder orar juntos aqui. É o seguinte: quando a gente fala sobre renovo, uma coisa que eu amo muito sobre Jesus, e uma coisa que eu amo muito sobre o Senhor, e uma coisa que me constrange diretamente quando Deus me leva a essas temporadas de sondar o nosso coração, de arrependimento, isso acontece para todos nós e deve acontecer frequente com cada um de nós, é que quando nós falamos que Deus nos dá a oportunidade de renovo, isso mostra no meu coração, isso revela para mim a grandiosidade do perfeito e constrangedor amor de Deus para conosco. Faz sentido? Deus, ele, em sua soberania e sua grandeza, ele não precisava entregar o seu filho numa cruz pela minha vida e pela sua. Deus, ele não precisava morrer por mim e por você. Deus não precisava vir ao meu encontro e ao seu, mas a palavra de Deus diz que Deus, por sua infinita bondade e amor, decidiu, escolha dele próprio, decidiu vir ao nosso encontro, mandar o seu filho na terra, morrer na cruz do Calvário, para que através do sacrifício de Jesus, pela fé, eu e você pudéssemos ser reconciliados à sua família e sermos chamados filhos de Deus. Isso é uma boa notícia, sim ou não? Me ajudem. Sim ou não? Se não fosse a disposição de Deus de vir até a mim e a você, nós não seríamos salvos. Você não estaria sentado aqui nessa manhã, você não teria uma nova realidade de vida, você não teria uma nova perspectiva de vida e, quiçá, você teria uma outra nova chance para viver. Então, se você está aqui hoje tendo uma novidade de vida, se você está aqui hoje tendo perspectivas novas, se você foi alcançado e encontrado pelo amor de Jesus, que muda as nossas vidas, que muda a nossa mentalidade, que transforma a nossa casa, que transforma a nossa família, assim como a Bíblia diz, foi porque Deus decidiu, foi escolha dele. Isso é maravilhoso, sim ou não? Só que o mais louco imagine a cabeça de Deus. Deus não precisava, mas Ele decidiu vir ao nosso encontro, Ele nos salva, Ele nos transforma. O que Ele espera de mim e de você agora é que a gente viva uma vida em resposta a isso que Ele fez por nós. Assim como Ele nos amou quando nós éramos ainda pecadores, porque a Bíblia diz que Ele veio nos amar e veio nos buscar quando nós ainda éramos pecadores, sem bondade nenhuma em nós. Ele veio e nos amou. O resultado disso, o que Ele espera de mim e de você, é que agora a gente viva uma vida para Ele, amando a Ele, buscando a Ele, se entregando para Ele, se relacionando com Ele, colocando Ele no primeiro lugar e como centro da nossa vida. Faz sentido ou não? Só que nós somos humanos. Tem alguém aqui que não é humano? Não? Eu acho que o silêncio ele fala, né? Tem alguém aqui que não é humano? Nós somos humanos, nós falhamos. Nós somos humanos e nós ainda temos a natureza do pecado em nós. E ainda nós falhamos, nós caímos. Porque nós não estamos prontos, nós estamos num processo de transformação e isso vai durar a nossa vida inteira. Nós estamos num processo de santificação e isso vai durar a nossa vida inteira. E aqui a gente precisa tomar cuidado em duas coisas, 2 pontos cegos aqui. O primeiro você não pode ser negligente o suficiente para dizer, eu errei, está tudo bem, porque eu estou em transformação e isso vai levar a minha vida inteira. Não, isso é negligência, quando você não dá o devido valor para as suas falhas e para os seus erros. Ou quando você trata, eu errei, faz parte. Isso é negligência. E a segunda coisa é colocar uma régua muito alta sobre você. Eu não consigo, eu não posso, eu não tenho condições, não vai dar para mim, eu não consigo seguir a Jesus. Não, Deus errou quando me escolheu. Quando você coloca uma régua muito alta, você também não consegue alcançar. Então o segredo é você sempre, ou nós sempre, dependermos do Senhor Jesus, não negligenciando, mas também não colocando a régua muito alta. O
O que isso quer dizer é que nós precisamos entender que nós estamos num processo de transformação. Então, essa pessoa que está do seu lado, olha para ela aí agora, por mais bonita que ela possa ser, ou não, mas diga que sim pela fé, em nome de Jesus. Ela é uma pessoa que ela é perfeita, mas ela também é uma pessoa que ela é imperfeita. Faz sentido? Porque para Jesus, Jesus já nos olha como perfeito, porque Ele sabe o nosso estado final, mas nós ainda estamos nessa terra e nós ainda estamos em processo de perfeição. Então essa pessoa que está sentada do seu lado, ela vai falhar, ela vai errar, ela vai começar bem a jornada dela, mas talvez no meio do caminho, alguns pontos cegos, ela não vai conseguir enxergar, em algum momento ela vai cair, e ela vai precisar se levantar de novo. E Jesus, na sua soberania e graça e no seu amor, Ele reconhece isso. É por isso que isso nos torna o amor de Jesus ainda mais constrangedor, porque Ele nos tira da lama, Ele nos tira do pecado, Ele nos tira do lugar onde nós estávamos completamente destruídos, e Ele nos traz para o centro do amor dEle. Ele nos lava, Ele nos purifica, Ele nos transforma, Ele nos dá uma nova realidade de vida, e aí nós damos tantas palavras de amor, nós fizemos tantas promessas para Ele, nós damos tantas palavras, compromissos que nós dedicamos para viver com Ele, uma nova realidade, só que nós estamos num processo de transformação e a gente vai lá e falha. Jesus naquele momento teria todo o direito para falar, quer saber? Vocês não mereciam, eu salvei vocês, vocês falharam de novo, um abraço, vão embora. Não, o amor de Deus é tão grande, que todas as vezes que a gente falha, o Senhor Jesus, por Ele querer tanto, por Deus querer tanto a minha vida e a sua, querer estar conosco, não porque nós somos bons, é porque Ele decidiu, e isso aí fica a conta ainda pior contra nós, né? Ele nos dá constantemente novas chances de voltarmos para o lugar da onde nós caímos. Porque o desejo de Deus não é nos deixar no chão, porque Ele já nos levantou desse lugar um dia. O desejo de Deus é nos fazer continuar crescendo, caminhando com Ele, até chegarmos à estatura de varões perfeitos, pessoas perfeitas, habilitados para morar com Ele na eternidade. Então a verdade é que o Senhor Jesus constantemente entende e percebe que nós necessitamos da glória dEle. E todas as vezes que nós fracassamos e caímos, Ele vai nos dar uma oportunidade de voltar. Isso se chama amor, graça do Senhor Jesus. Não tem nada a ver com a gente. Isso é bondade de Deus. Faz sentido isso ou não? Eu queria que você fechasse seus olhos, eu queria orar por você. Eu sei que a introdução foi gigante pra caramba, mas vai dar bom. Pai, nós queremos nessa manhã, Senhor Jesus, te agradecer pela sua maravilhosa graça, pelo seu perdão, pelo seu amor que nos alcança todos os dias. Senhor Jesus, pelo teu constrangedor amor que bate a porta do nosso coração todos os dias, Senhor. Pai, não há palavras suficientes em nós para agradecer, Senhor Jesus, a sua salvação. Não há palavras em nós para agradecer o teu amor, Senhor Jesus, de se prontificar a aceitar a missão de Deus Pai, de vir na terra e sofrer e pagar o preço pelos nossos pecados. Nessa manhã nós oramos e pedimos primeiramente perdão, Senhor Jesus. Perdão por não darmos muitas vezes o real valor daquilo que o Senhor está fazendo e mudando no nosso coração. Perdão, Senhor Jesus, se nós nos caímos na jornada, nós olhamos demais para o lado, nós não prestamos atenção nos pontos cegos, e por mais que a gente esteja correndo a nossa carreira cristã e na fé, talvez em algum momento nós caímos e deixamos de prestar atenção no que mais importa. Mas nós te agradecemos, porque o Senhor é tão bom, que o Senhor não nos deixa na condição de caídos. O Senhor sempre prepara um meio de nos trazer de volta. E o Senhor não nos condena e nos julga como o mundo condena e como julga. O Senhor nos traz a um lugar de confronto, de arrependimento, que para o homem pode ser vergonha, humilhação, mas para o Senhor, Deus, são frutos de transformação e de arrependimento. Por isso, nessa manhã eu oro para que enquanto nós estivermos ministrando a Tua palavra, o Teu Espírito Santo possa continuar transformando a nossa mente e o nosso coração. Assim como já foi falado essa manhã, nós cremos que como igreja, como corpo e como indivíduos, o Senhor está nos alinhando nesse tempo, nos trazendo de volta para o que mais importa, nos trazendo para as bases fundamentais de uma vida sincera contigo, porque o Senhor está fazendo algo novo nas nossas vidas e nessa igreja, e nós cremos, Pai, que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la, no maravilhoso nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Se você tem Bíblia, abre a sua Bíblia no livro de Apocalipse.
Apocalipse. Apocalipse capítulo 2. Estamos juntos? Sim ou sim? Glória a Deus. Apocalipse capítulo 2, do versículo 1 ao 7. A Bíblia diz o seguinte: ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no início. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Glória a Deus. Basicamente, trazendo um pouco de contexto para aquilo que a gente vai falar, nós vamos falar basicamente do versículo 4 ao versículo 5, os dois. Basicamente, nós vamos ficar ali naquele momento onde fala: você abandonou o seu primeiro amor, lembre-se onde caiu, arrepende-se e pratique as boas obras que praticava no início. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Uma das coisas muito interessantes sobre essa carta, certamente você já ouviu alguém ministrando sobre ela, ou você já leu isso, né, que fala muito sobre volte ao primeiro amor. Basicamente, nós vamos falar sobre isso, renovando o amor e a devoção. Só que é interessante nós entendermos uma realidade dessa igreja. Aqui nós estamos falando que o Senhor Jesus se revela a João e começa a trazer as revelações, né, o livro de Apocalipse, né, em inglês Revelation, as revelações dos finais dos tempos, daquilo que haveria de viver e acontecer e tudo mais. E a Bíblia fala que João vê um homem como figura de um filho de um homem, e atrás dele ele vê 7 candelabros, e na mão direita desse homem ele vê 7 estrelas. Esses 7 candelabros são 7 igrejas, as 7 igrejas existentes na Ásia naquele momento da história. E as 7 estrelas na mão de Jesus eram os 7 líderes, os 7 bispos, pastores, ministros dessas igrejas. Jesus, então, ele envia uma carta para cada uma dessas igrejas para tratar coisas que precisavam ser tratadas dentro desse período da história. Muitos estudiosos tratam essas 7 igrejas, esses candelabros, pois serão as únicas igrejas existentes, e pelo número 7 significar totalidade, que essas cartas, a soma dessas 7 igrejas, completam a Igreja Universal de Cristo. Então, as realidades para aquelas igrejas de Apocalipse servem ainda hoje para nós como Igreja Universal. Faz sentido? E também, assim como a Igreja Universal de Cristo, não a Igreja Universal, a placa universal, mas a Igreja Universal, a Igreja de Cristo na Terra, assim como ela precisa prestar atenção sobre todos esses pontos, cada carta individual também representa uma realidade de transformação para uma igreja local. O mais interessante sobre isso é que essa carta foi escrita para a igreja de Éfeso. Quem aqui conhece Timóteo? Quem já leu os livros de Timóteo? Sabe que Timóteo ele era o quê? Ele era pastor e líder na igreja de Éfeso. Paulo planta essa igreja lá em Éfeso, depois João fica um tempo lá, depois Timóteo é levado para lá, e a Bíblia fala que Timóteo ficou até 97 depois de Cristo, onde ele foi martirizado como líder dessa igreja. Só que essa carta de Apocalipse, ela foi escrita no ano de 95 depois de Cristo. Então, depois de 2 anos que essa carta chegou até a igreja de Éfeso, foi quando Timóteo morreu. Então, muito provavelmente, Timóteo ainda era líder daquela igreja. Ainda era pastor daquela igreja, não somente ele, mas como outros homens mais velhos, como também uma nova geração de crentes que estavam fazendo parte daquela igreja. Faz sentido isso, sim ou não? Por que é importante nós prestarmos atenção sobre isso? Pelo aquilo que eu falei, cuidado com os pontos cegos.
Nem sempre você pode estar indo numa jornada muito boa, mas se você não prestar atenção e não manter o seu coração naquilo que mais importa, você pode estar indo no destino certo, mas com motivos errados. A gente vê as cartas de Paulo para Timóteo, a gente vê Paulo recomendando Timóteo como Timóteo, um jovem, ou naquela idade agora já era mais velho, com certeza com muito mais experiência, com muito mais discernimento, falando Timóteo, naquele momento que recebeu as cartas de Paulo, um jovem cheio de amor, de fervor, um jovem pautado na doutrina, na palavra, um homem tão recomendado, tão usado por Deus, com tanta responsabilidade que Deus colocou sobre a vida dele. É muito difícil nós olharmos para a história e imaginar que aquele Timóteo, tão recomendado por Paulo, agora talvez no final da sua vida está recebendo uma carta como essa do próprio Jesus a respeito da sua igreja, a respeito de voltar ao primeiro amor. É meio estranho, né? É estranho a gente parar para pensar sobre isso. Sim ou não? Mas nós vemos na própria história da Bíblia que o importante não é como começa, mas sim como termina. A gente vê várias vezes na história da Bíblia, Deus vai lá, abençoa o povo de Israel, ou qualquer parte do povo, e aí o povo vive aquela realidade nova com Jesus, mas depois se perde. E aí precisa de novo que o Senhor venha e traga um renovo, um arrependimento. Então, o que isso quer dizer para nós sobre essa realidade dessa igreja de Éfeso? A igreja de Éfeso, ela era uma igreja muito doutrinária, muito pautada na verdade. Era uma igreja que ela não suportava mentira. Era uma igreja que ela não suportava qualquer tipo de paganismo na igreja. Tudo quanto era, qualquer outra doutrina que se levantava, que fora fora a doutrina de Cristo Jesus, eles eram o primeiro a se levantar e combater essa doutrina. Porque eles eram muito firmes e estabelecidos. Jesus começa essa carta olhando para essa igreja de Éfeso e ele diz o seguinte, em Apocalipse capítulo 2, conheço as suas obras. Primeira coisa, Jesus conhece as nossas obras. Faz sentido? E deixa eu expandir um pouquinho mais isso aqui. Quando o líder, né, o anjo dessa igreja, o pastor dessa igreja, ele recebe essa carta não é uma carta apenas para ele, é uma carta para ele ler para a igreja. Então, essa carta, ela não simplesmente significa o erro, ou a negligência, ou a queda, ou a necessidade de transformação ou de arrependimento apenas do líder ou do pastor, mas também do líder, do pastor, do grupo de líderes, do grupo de ministros, dos líderes de ministério, dos membros, dos visitantes, de todo mundo que faz parte daquela igreja. Faz sentido? Sim ou não? Até porque o líder, o pastor, e eu não estou falando isso só porque eu estou pregando isso, mas é porque muitas vezes existe um certo, né, um high standard, a pessoa precisa ser pura, santa, perfeita, maravilhosa. O pastor, ou quem ministra aqui nessa casa, líder de louvor, os meninos que ministram aqui, independente de que for, nós sim somos usados por Deus, não para falar nossas opiniões, para falar a palavra de Deus. Outrora, se fosse para falar sobre as nossas opiniões, nós não teríamos muito a oferecer. Mas nós somos comissionados a falar a palavra de Deus, e ao mesmo tempo que nós somos usados para com que Deus opere através de nós, Deus continua também operando em nós. Ele não acabou a obra dele em nós também. Nós não estamos aqui como perfeitos. Faz sentido ou não? Então, certamente, já fiz. Espero muito que não faça de novo, mas certamente, nós que estamos aqui, vamos falhar com vocês. Vamos errar com vocês. Nós querendo acertar, vamos errar. Né? E nós também precisamos voltar o nosso coração para as coisas que mais importam, constantemente nos lembrar daquilo que mais importa. Sim ou não? Então, Jesus ele fala, conheça as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. Enfim, ele fala, você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Olha que coisa maravilhosa nós ouvimos isso de Jesus, né? Vocês têm sofrido por amor a mim. Pode botar aqui o versículo 3, por favor. Você tem perseverado e suportado sofrimentos. A gente lê assim, né? Por amor a Cristo fomos entregues ao matadouro dia e noite, né? Nós sofremos por amor a Jesus. Vocês têm perseverado e suportado sofrimentos em meu nome e vocês não têm desfalecido. Que maravilha ouvir, nossa, estamos perseverando, não estamos desfalecendo, estamos nos mantendo de pé, né? Mas basicamente Jesus está falando isso. Quando ele começa o versículo 4, ele fala contra você. Esse contra você é um julgamento, é uma acusação que Jesus entrega para a sua igreja, né? Tenho isto, você abandonou o seu primeiro amor. Basicamente, tudo que você fez ali do versículo 3 para cima é tudo muito importante, mas se não tiver a base, o crucial, o motivo real, todas essas coisas elas são desnecessárias, involuntárias, elas não importam. Não importa você sofrer por amor a mim, vai ser apenas mutilação, você está se matando.
Não importa você permanecer em alguma coisa que ela é findável em si mesma, porque ela não tem sustento, ela não tem base. Faz sentido? Então não importa você combater as falsas doutrinas, você está querendo me defender, sendo que eu não preciso de defesa. Jesus está falando aqui. Não adianta você se sobressair na sociedade, fazendo um monte de coisa, e querendo no meu nome, fazendo um monte de coisa, um monte de projeto, um monte de coisa, se não tiver a base, não tiver o coração, não tiver o simples, não tiver o que realmente importa, ainda que seja bom, ainda que seja para a direção correta, não faz sentido. E nós estamos falando de uma realidade de uma igreja que está no primeiro século. Nós estamos falando de uma igreja que não tinha todas as distrações que nós temos hoje. Nós estamos falando de uma igreja que não tinha necessidade de urgência, um monte de informação, um mundo tão caótico, muitas oportunidades, muitas opções, muitas opiniões. Nós estamos falando de uma igreja do primeiro século. Faz sentido? Se essa igreja no primeiro século foi chamada a atenção para isso, imagina nós. É muito fácil. Nesse período, confesso, de 30 dias que eu fiquei, cuidando da minha casa, foi um período de muito tratamento de Jesus do fundo do meu coração. Não vou ter tempo de falar isso hoje, mas ao passo das mensagens, se assim Deus permitir, eu vou compartilhando. Sabe, Deus me levou para essa jornada. Deus me levou para essa carta de Apocalipse e falou assim, cara, você abandonou o primeiro amor. Imagina, você está aqui pregando, você está aqui fazendo a igreja, você está aqui toda semana, você está sonhando as coisas de Cristo, e aí o motivo pelo qual você está fazendo essas coisas, ele olha para você e você fala, pô, lindão, Jonathan, top, mas você abandonou o primeiro amor. Isso é um choque, é uma realidade, é difícil de você ouvir isso do seu próprio Senhor. E ainda assim, quando Deus falou, você abandonou o primeiro amor, eu comecei a falar, então peraí, Deus, deixa eu ler mais aqui a Bíblia, deixa eu aprender um pouco mais, deixa eu ver o que eu fiz. Jesus, ele olhou para mim e falou assim, não é para você ler e estudar agora, não é para você fazer um monte de coisa agora, o que você precisa fazer agora é você parar o que você está fazendo, olhar para mim, olhar para quem você se tornou e você começar a repensar sobre o que você fez com aquilo que eu te entreguei. Quando ele fala aqui sobre você abandonou o primeiro amor, deixa eu falar uma coisa para você, o que isso quer dizer? Primeiro ponto que é, você abandonou o primeiro amor. As ações e as práticas da igreja de Éfeso eram bem intencionadas, mas elas não estavam partindo de um lugar correto. Os seus direcionamentos não estavam fluindo de um sincero amor e relacionamento com Jesus. Eles haviam perdido o calor e o zelo por Cristo. E quando isso aconteceu, eles começaram a mexer nas boas obras, motivados não mais pelo amor de Cristo, mas pelas suas próprias obras. A paixão por ele tornou-se pouco mais que uma fria ortodoxia. Basicamente, o que ele está falando aqui para mim e para você é que perder o primeiro amor é perder a devoção, o zelo, a paixão, o fervor, o calor, a alegria de simplesmente estar com Jesus e nada mais. Faz sentido? Simplesmente estar com Jesus e nada mais. Gente, é muito fácil, é uma linha muito tênue, é um ponto cego, nós começarmos a caminhar com Jesus e vivermos uma realidade tão transformadora com Ele nos primeiros momentos, nos primeiros anos e nos primeiros dias. E aí então Deus começa a nos envolver na história dEle, nós começamos a caminhar com Ele, e é muito fácil nós não prestarmos atenção, os nossos olhos se desviar do que mais importa, e a gente começar a olhar para as outras coisas que até tem Jesus, mas não está com Jesus. Faz sentido? Sim ou não? Então, quando ele fala que vocês perderam o primeiro amor, basicamente primeiro amor vem em primeiro lugar, e amor é entrega, é você se entregar. Basicamente, o que essa igreja perdeu não foi o apreço por Deus, por Jesus e pela palavra do Senhor, porque eles defendiam o Senhor e construíam para o Senhor, mas o que eles perderam tiraram Jesus do primeiro lugar do seu coração, do primeiro lugar das suas vidas, do primeiro lugar da sua entrega, da sua devoção, do seu amor, e colocaram Jesus junto com uma série de outras coisas, mas tiraram Jesus do primeiro lugar. Quando Jesus ele olha, voltem para o primeiro amor, o que ele está olhando para mim e para você, dizendo voltem a ter a paixão, o fervor, o amor, a entrega e o desespero apenas por mim e mais nada. Faz sentido isso? Sim ou não? E é muito louco isso, porque essa igreja ela era conhecida por isso. Se a gente abrir lá em Efésios capítulo 1, você não precisa abrir, eu vou ler aqui, mas se você abrir em Efésios capítulo 1,
É uma igreja que Paulo, ele até recomenda e agradece essa igreja. Ele diz assim, Efésios capítulo 1, versículo 15: por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstro para com todos os santos, não deixo de dar graça por vocês. Desde o momento que ouvi falar da fé de vocês e o amor que vocês demonstram por Jesus e por todos os santos. Eles começaram bem, mas em algum momento desviaram. O segundo ponto que eu quero falar com você aqui é: primeira reflexão, analise exato momento agora, no seu coração, o que te faz sair de casa e vir para a igreja? O que te faz pegar a sua Bíblia de manhã e ler a sua Bíblia? O que te faz colocar um louvor no seu quarto? O que te faz colocar uma pregação no seu quarto? O que te faz vir aqui na igreja e levantar a sua mão no momento de adoração? É porque nós queremos que Jesus mude uma realidade nossa? É porque mesmo por amor a Jesus nós queremos construir algo com Jesus, mas sem que Jesus esteja no primeiro lugar? É muito fácil nós perdermos isso. Sabe, às vezes a gente vê na igreja, o louvor já não nos cativa mais, a pregação já não presta mais atenção, porque a gente fica pensando na performance, no pessoa, quem está pregando, por que está pregando, o que ele está falando. Se o assunto não é aquilo que eu preciso nesse momento agora, eu desconsidero. A gente chega no momento, vamos orar, tem pessoas que abrem os olhos, a gente fala, vamos falar de dízimos e ofertas, a gente vai no banheiro, a gente vai no GC, a gente nem Bíblia leva para o GC, a gente vai com o celular nem tem aplicativo, tem que entrar no Google para poder entrar na Bíblia. Sabe, a gente vai num GC, a gente está mais preocupado se vai ter o lanche, se não vai ter o lanche, o que nós vamos falar ou se não vamos falar. Mas nós não estamos preocupados muitas vezes, com o cerne de todas as coisas, que é a pessoa de Jesus. E aí, quando Jesus percebe isso, o amor de Jesus é tão grande por nós, que ele dá uma chance de arrependimento. Ele olha para nós e fala: lembre-se aonde você caiu. Eu queria que você pudesse parar para pensar sobre isso. Ele diz: lembre-se aonde você caiu. Se você um dia aceitou Jesus, e se um dia você entregou a sua vida para Jesus, eu queria que você fechasse seus olhos agora. Eu queria que você parasse e pensasse: como foi, quem era você naquele momento em que você disse: sim, Jesus, hoje eu te aceito como Senhor e suficiente Salvador da minha vida. Jesus, hoje eu te aceito como meu Senhor. Jesus, hoje a minha vida é sua. Sabe aqueles primeiros dias que tudo era lindo, aqueles primeiros dias que você estava consumido de paixão, de amor, de desespero, de entrega, que você não prestava atenção em mais nada, que você não prestava atenção em mais ninguém, você só tinha olhos para Jesus, você só tinha desejo de Jesus, sabe, o pecado batia na sua porta, mas você não se entregava, você não abria a porta para Ele, você permanecia no Senhor. Esse é o primeiro amor que Jesus hoje tem me chamado a voltar a viver e tem nos chamado como igreja a voltar a viver, porque é deste lugar aonde nós jamais devemos sair. Se hoje você está vivendo uma realidade com Jesus, aonde não expressa mais esses sentimentos, essa palavra, lembre-se aonde você caiu, é para mim e para você nessa manhã. Pode abrir os seus olhos. Quais são formas que a gente pode cair? Talvez nós olhamos demais para o lado. Talvez nós olhamos demais para as pessoas. Talvez nós focamos mais em nós do que Jesus. Talvez nós esfriamos a nossa vida devocional. Aqui a gente escuta muito isso. Jonathan, não tenho tempo. A vida é muito busy, é muito corrida aqui. Não tenho tempo para ler a minha Bíblia. Mas 5h30, 6 horas da manhã nós estamos na academia. Porque dá para ir na academia. Mas para ler a Bíblia não dá. Eu estava indo na academia às 6h15. E eu estava gostando mais de ir na academia do que estar no meu devocional. Eu olhei para a Mariana e falei: não vou mais na academia às 6h15 da manhã, não. Por quê? Porque depois que eu chego na academia, eu chego agitadão, eu vou ler a minha Bíblia, eu não estou com mood de me concentrar. Então isso está fazendo mal para mim. Eu prefiro 1000 vezes, então, ficar com a barriguinha de pai, que é onde a criança fica aqui em cima, do que verdadeiramente perder o meu tempo de comunhão com o Senhor. Não está funcionando para mim. O que adianta eu ter uma estética, mas se eu não tiver uma verdade? A Bíblia fala que o Senhor não vê como o homem vê, o homem vê a aparência, o Senhor vê coração. Faz sentido? Talvez a gente olhou mais para fora do que para dentro, dei atenção mais para a voz dos outros do que para a voz de Deus, fiquei muito busy, preocupado, ansioso, eu olhei mais para as tempestades da minha vida do que eu olhei mais para Jesus. Nós vamos orar daqui a pouco e nós vamos refletir sobre isso, mas eu queria que você pudesse parar para pensar nesse exato momento agora, fazendo uma reflexão. Todas as vezes que a gente quer ver o que nós precisamos mudar hoje e o que nós podemos viver amanhã, a gente sempre precisa olhar para o nosso passado.
Mais importante do que esquecer, muitas vezes, é nos lembrar. E aqui Jesus nos dá um convite: lembra aonde você caiu. Lembra aonde você se desviou. Lembra aonde você se perdeu. Lembra aonde o brilho nos seus olhos por Jesus se perdeu. Lembra aonde aquele amor, aquela paixão por Jesus se perdeu. Lá naquele lugar, você precisa ir, você precisa se arrepender. Essa palavra arrepender significa você precisa pedir perdão, sincero no seu coração, e você precisa mudar a sua atitude. Ele diz: se arrependa e pratique as obras que praticava no princípio. Arrepender não exige apenas conhecimento de que você falhou. Arrepender não apenas exige você entender que você caiu num buraco. O arrepender, ele exige você entender, ter a consciência, pedir perdão diante do Senhor e a partir de agora mudar o seu comportamento. Se não tiver uma mudança de atitude, não houve arrependimento. Faz sentido isso ou não? Ele está falando: olha, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Em outra tradução, pratique as primeiras obras. Quantos querem viver uma vida praticada com obras para Jesus? Quantos querem viver uma vida que verdadeiramente glorifique e agradem a Jesus? Viver primeiras obras exige primeiro amor. Não tem como viver obras sem tiver o amor, porque senão todas as obras nossas vão partir de um lugar onde Jesus não está. E quando Jesus ele nos leva a viver realidades dele, tudo é muito fluido. Eu conversava com os meninos, sabe? A gente começou, quando eu trouxe essa realidade para eles, daquilo que Deus estava mudando no meu coração. O Senhor Jesus teve um dia na minha casa, nessas semanas, que a Mariana, ela estava com muita contração. Ela passou 6 dias de contração, ela chorava, gurrava de dor. Eu não podia fazer nada, eu não podia fazer as coisas da igreja, porque não tinha como, minha cabeça não conseguia fazer as coisas da igreja. Eu ia ajudar minha esposa, não tinha muito o que fazer, ela é a dor dela. Eu falei: então eu vou ler minha palavra, vou ler a Bíblia. Eu ia ler a Bíblia, a minha cabeça não prestava atenção naquilo. Eu ia orar, eu começava a orar, daqui a pouco eu estava abençoando coisas que não era para abençoar. Eu estava perdido, eu falava: Deus, o que o Senhor está fazendo comigo? Deus, o que está acontecendo? Eu estou tentando te buscar. O Senhor olhava para mim e falava assim: filho, esse momento agora não é o momento de você fazer alguma coisa. Esse momento agora é o momento de você ir para um lugar de reflexão pessoal. Jesus sempre vai nos levar, quando nós estivermos perdidos, para um lugar de reflexão pessoal. A gente tem a tendência de, quando erra, a gente olhar para o lado, olhar para o outro. Quem me fez errar foi o pastor, foi o líder, foi o amigo e tudo mais. Quando Jesus fala arrependa-se e pratique, é um chamado pessoal para mim e para você, para uma autorresponsabilidade. Ele vai chamar a mim e a você para nós olhar aonde a gente errou, se arrepender e mudar a nossa atitude. Não é um lugar de vitimismo, não é um lugar de culpar os outros, é um lugar de nós batermos no peito e falhar. Verdade, Jesus, eu errei. Verdade, Jesus, eu falhei. Verdade, Jesus, eu sou pecador e careço da sua glória, da sua misericórdia todos os dias. Verdade, Jesus, meus olhos olharam para coisas que não deviam se olhar. Senhor Jesus, verdade, o amor se esfriou, a devoção e a paixão, por algum motivo, ela se perdeu. Mas Jesus, eu preciso voltar para este lugar. Naquele momento eu falei: Senhor, obrigado pela reflexão, obrigado pelo que o Senhor está fazendo, mas eu não consigo entender ainda o que o Senhor está mudando em mim. A minha filha nasceu, a Zoe nasceu, a Mariana teve que fazer um procedimento cirúrgico logo quando a Zoe nasceu, porque a placenta dela ficou trancada, porque ela ficou 6 dias de contração, o útero dela estava muito rígido. A Zoe nasceu, a médica olhou, Deus é tão bom, Deus é Deus de detalhe, o nome da médica se chamava Grace, Graça. Deus é tão maravilhoso. A Marina foi para o procedimento cirúrgico, foi muito louco, porque a médica e os enfermeiros pegaram e falaram assim: pai, nós vamos lá fazer um procedimento cirúrgico com a mãe da criança, daqui 1 hora a gente volta, tá aqui. A filha é tua, jogou a filha no meu colo, recém tinha nascido, não veio nem um YouTube, 5 passos de cuidar de uma criança, 10 dicas de não deixar morrer, eu não sei, entendeu? Na primeira semana de vida da Zoe, eu só agradeci ao Senhor, falar: graças a Deus, conseguimos manter uma criança 7 dias viva, glória a Deus por isso. Naquele momento a Zoe veio para o meu colo e ela chorava. E eu botei ela aqui assim, comecei a bater nas costinhas dela e comecei a falar: filha, o pai está aqui, não chora. E quanto mais eu falava com ela, mais ela ia se acalmando, até que ela dormiu nos meus braços. E aí o Senhor ministrou no meu coração assim: sabe por que ela acalmou? Porque enquanto ela estava na barriga, eu falava muito com ela, então ela meio que se acostumou com a minha voz. E ela dormiu nos meus braços, e Jesus falou assim: sabe quando você estava preocupado na semana passada? Essa aqui é a resposta que eu espero de você. Dorme nos meus braços, porque tudo que você precisa é se apoiar em mim.
Quando você está aqui nos meus braços, olha a tua filha Zoe, quando ela está nos teus braços, ela dorme, porque ela sabe que nos braços do pai dela, ela tem provisão, segurança, amor, o mundo se acalma, as vozes se acalmam, o choro se acalma, nada mais importa, porque ela sabe que está no lugar seguro. A Zoe, ela não precisa provar nada para mim, ela tem 16 dias de vida, ela não precisa provar nada para mim, o meu amor por ela não muda, ela não precisa me mostrar que ela é capaz de fazer alguma coisa, porque isso não vai mudar o quanto eu já amo por ela, e só por passar na minha cabeça a possibilidade de um dia entregar a vida da minha filha por alguém, eu falo, no way, Jesus, nem a pau eu vou entregar a minha filha por a vida de alguém. Se a minha filha precisar de algo agora que necessite a minha vida, pode levar. E ela tem 16 dias de vida. E Jesus fala assim, você entende a dimensão do que o meu pai fez por você? Você entende a dimensão do que o meu pai fez por você na cruz do Calvário? Eu fico imaginando, imagina Jesus, eu não entrego a minha filha. Você entregou o seu filho por amor a nós. E sabe o que é mais louco sobre essa passagem? É que Deus ficou ministrando no meu coração. Jonathan, se hoje eu pedisse para Zoe fazer uma coisa que hoje o Nathan tem a capacidade de fazer. O Nathan tem 3 anos, filho do Henrique e da Michelle. Se ela não conseguisse fazer, você ia invalidar a sua filha? De forma alguma. De forma alguma. Por quê? Porque não é que a minha filha ela é incapaz. É que ela não chegou no tempo ainda de viver isso. E às vezes a gente faz isso com a gente e com os outros. A gente espera que os outros façam coisas que eles não têm idade e não estão na temporada certa de fazer isso. E a gente exige das pessoas. E se elas não fazem, a gente invalida, incapacita, a gente às vezes ignora e distrata essas pessoas. E a mesma coisa com a gente, às vezes a gente olha pra gente e quer exigir que a gente cresça muito grande ou faça coisas muito rápido, mas nós não estamos na idade ainda. Só que quanto mais eu cuido da minha filha, eu como pai, eu vou levando, ensinando, tratando e preparando ela para que quando ela chegar naquela idade, ela tenha capacidade de viver aquelas coisas. É a mesma coisa que Jesus faz conosco se nós permanecermos no primeiro amor e não sairmos daquele lugar. Faz sentido? E quais são as práticas do primeiro amor? Quais são as práticas do primeiro amor que nós precisamos viver? Sabe, práticas do primeiro amor, ela flui de um amor sincero e genuíno com Jesus. E quando você ama Jesus de todo o seu coração, a primeira prática que surge no seu coração é desejo de ser santo e ser puro. Faz sentido ou não? Não adianta, assim como essa igreja de Éfeso, eu já vivi essa realidade, estou sendo transformado nisso também. Não adianta nós vivermos a verdade, não adianta nós falarmos sobre Bíblia, não adianta nós falarmos sobre Jesus, não adianta nós postarmos sobre Jesus, não adianta nós estarmos aqui pregando no domingo, não adianta nós estarmos fazendo um monte de coisa, se não haver frutos de santidade em nós, não faz sentido nós falarmos que vivemos para Jesus. Cara, se você sabe o que você está fazendo ainda é errado aos olhos de Jesus, por que você está fazendo? É momento de nós pararmos de viver mentiras. Eu sei o que Jesus espera de mim. Eu sei que Jesus, Ele se entregou na cruz do Calvário por mim, Ele me amou de tal maneira, e Ele espera de mim uma entrega, uma confiança, porque quando você ama alguém de todo o coração, você se joga para os braços dessa pessoa, sem medidas, e você confia como você nunca tivesse confiado em alguém antes, e aí Jesus, Ele morre na cruz por mim e por você, Ele salva a minha vida e a sua, e Ele olha para mim e para você agora e abandona os seus pecados, se batiza, morre para você, vive para mim, entrega uma vida de santidade, para de pecar, exclui essas pessoas do teu WhatsApp, exclui essas pessoas do teu Instagram, não porque elas são mal pessoas, é que você não está na temporada e não tem ainda maturidade para continuar conversando com essas pessoas ainda. O problema não são elas, você ainda não foi transformado. A gente ainda continua querendo falar e viver uma realidade e uma atmosfera sobre Jesus, mas não quer de fato demonstrar o verdadeiro amor para Jesus. Práticas do primeiro amor é agradar a Jesus com vida de oração e adoração. Práticas do primeiro amor é colocar Jesus em primeiro lugar. É ter um real compromisso em seguir Jesus e dizer não ao pecado. É sentir um real amor por Jesus. E aí então, quando você viver um verdadeiro e genuíno amor por Jesus, você vai começar a sentir genuinamente amor pelas pessoas, porque é o que Jesus ama. Sabe, práticas do primeiro amor é focar nas coisas de Jesus que não são as minhas coisas com Jesus, mas são as coisas de Jesus e eu caminho com Ele.
Práticas do primeiro amor é confiar em Jesus em todas as circunstâncias e aprender a confiar nos outros. Para acabar, a Bíblia diz que no versículo seguinte ele fala: se você não se arrepender. O maravilhoso de Jesus é que Jesus ele dá o diagnóstico, ele mostra o caminho para a transformação, ele entrega o objetivo, o produto daquilo que nós precisamos viver e o que nós vamos viver com ele, mas ao mesmo tempo ele nos mostra a consequência se nós não nos arrependermos. Porque ele mostra as consequências? Porque muitas vezes nós somos o tipo de pessoas que antes de tomar uma decisão a gente mede o que vale mais, né? A gente mede qual é a decisão que eu vou ganhar mais, aonde que Jesus vai me dar mais. E aí ele chega e fala: se você não se arrepender, deixa muito claro, tirarei de você o seu candelabro. Isso é muito interessante para nós chegarmos a um ponto de reflexão. Ele diz: se você não se arrepender, tirarei de você o seu candelabro do lugar. Candelabro é o lugar onde você coloca uma vela. Candelabro é feito para iluminar. Candelabro é feito para dar luz, para trazer luz para lugares escuros. A Bíblia fala que nós somos chamados para ser luz do mundo, para iluminar a luz que existe em Jesus. Então você só pode iluminar, ou você só pode ser referência, ou você só pode ser usado por Jesus se você permanecer na luz do mundo que é Jesus. No momento que você não se arrepende, não volta às práticas do primeiro amor e não coloca Jesus como um centro, você perde referência de luz e como função de candelabro você perde a sua função. Porque que Deus, Ele ainda insistiria em mim e você se nós já não mais carregamos aquilo que é necessário para viver, que é a luz de Cristo. Faz sentido? É a pior coisa que tem, é nós perdermos a nossa função. Aí você fala assim: Jonathan, então você está falando que você se apega à função, ao pregar, ao ser pastor, a tudo mais. Não. Entenda que eu estar pregando, eu ser um pastor, você ser um líder, você ser um membro, você ser a luz de Cristo na terra. Isso aí, ele é um job description que você faz. Mas a função principal que Jesus está falando aqui é a função como cristão. O cristão é a luz do mundo, não é o pastor a luz do mundo, não é o líder a luz do mundo, não é o levita, não é o líder do welcome, que é a luz do mundo. Ele está falando que é o cristão é a luz do mundo. E de que serve um cristão se ele não ama Cristo? Faz sentido? De que serve um cristão se ele não consegue cumprir com a sua função principal, que é amar a Cristo? Aí ele diz: se você não se arrepender, tirarei. Ele basicamente vai tirar a função. O que ele disse para essa igreja é: igreja de Cristo de Éfeso, se você deixar de cumprir a sua principal função, que é amar a Jesus e colocar Ele em primeiro lugar, eu vou remover você deste lugar. A pior coisa que tem é Jesus. Para pensar, Jesus ter que fazer com que uma igreja deixe de existir? Jesus tirar uma igreja de lugar? A igreja não é um templo, a igreja é um composto de pessoas. Faz sentido? Ele viu um grupo de pessoas que está com o seu coração errado e ele move isso de lugar. Mas isso não é a realidade dessa igreja, porque o Senhor está nos chamando para renovar o amor com Ele, amém? Mas ao mesmo tempo que Jesus mostra a consequência no final, Jesus é tão maravilhoso que Ele sempre traz a recompensa. Ele termina dizendo: aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. O que ele está falando é aquele que pode até se desviar no meio do caminho, pode até por algum motivo perder o senso do primeiro amor. Mas eu, Jesus, não vou deixar vocês do jeito que vocês estão. Sempre vou trazer vocês de volta para o que mais importa. E se vocês ouvirem a minha voz, obedecerem, renunciarem, se entregarem, me amarem, voltarem ao início de todas as coisas e permanecerem justos até o final, ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Aquele que verdadeiramente colocar Jesus como um centro, amar o Filho de Deus e viver uma vida sincera apenas para com Ele, a este eu darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. A esse vai ser chamado para entrar num lugar de descanso, de desfrute, de prazer, para estar com Cristo Jesus. Eu queria que você colocasse de pé, eu queria orar com você nessa manhã. Presta atenção sobre uma coisa: a vida cristã ela é uma guerra contra o pecado, amém? Satanás, o mundo e a carne. Não basta que nos envolvemos nessa guerra, mas devemos persegui-la até o fim. Nunca devemos ceder aos nossos inimigos espirituais, mas combater o bom combate até obtermos a vitória, como todos os cristãos perseverantes farão.
Todos os que perseverarem em suas provações e guerras cristãs derivarão de Cristo como árvore da vida, perfeição e confirmação em santidade e felicidade no paraíso. 1 João 5,12 termina dizendo: aquele que tem o Filho tem vida, e aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Se nós queremos vida, se nós queremos transformação, se nós queremos mudança, se nós queremos algo palpável, se nós queremos algo real, nós precisamos de Jesus e nada mais. Queria te convidar a você fechar os teus olhos nessa manhã. Assim como o Senhor Jesus tem moído o meu coração e está me transformando, me levando para uma temporada de rever conceitos e rever o meu coração. Isso não é palavras legais para agradar ou motivar alguém, são palavras que, como cristão, porque antes de ser pastor, antes de ser líder, eu sou cristão e essa é o meu lugar principal. Eu preciso sondar e mudar o meu coração e ser transformado e quebrado todos os dias. Assim como eu estou vivendo essa realidade agora e eu só posso pregar daquilo que eu vivo, eu queria te convidar nesse momento agora a você sondar o seu coração. Será que hoje também não é um dia de você voltar ao primeiro amor? Será que hoje não é um dia de você trazer Jesus para o centro novamente? Talvez, assim como essa igreja, ela estava com bons motivos, ela estava até mesmo indo numa direção certa, mas elas tinham tirado Jesus do primeiro lugar. Nós talvez estamos criando tantos sonhos, tantos projetos, tantos objetivos, mas temos tirado Jesus do centro. Sabe, você não vai conseguir vencer o seu pecado se você não colocar Jesus em primeiro lugar. Você não vai tomar posicionamento e viver uma vida sincera e genuína se você não colocar Jesus em primeiro lugar. A sua mente, ela não vai conseguir entender as coisas de Jesus até a ponto de você ter consciência ou estar biblicamente ou até mesmo fundamentado o suficiente para você tomar a decisão de se entregar, de se batizar, de se converter, de viver uma realidade com Jesus. A sua mente não consegue comportar esse discernimento. Não adianta a gente olhar para as coisas erradas que estão acontecendo à nossa volta, tanto dentro da igreja quanto fora da igreja, as coisas erradas que a gente vê no nosso trabalho, na nossa escola, as coisas erradas que a gente vê na vida dos outros, se nós não olharmos para Jesus e a partir desse lugar fluir um amor que nos constrange, de entender que assim como todas as pessoas dentro e fora da igreja carecem do amor de Cristo, mas nós somos os primeiros carecedores desse amor, nós não conseguiremos viver uma vida que agrada a Jesus. Paulo, quando ele manda uma carta para uma das suas igrejas, ele diz: eu peço para que o Senhor Jesus, ele possa verdadeiramente purificar o coração de todos os pecadores, ao qual eu sou o principal. Se nós não colocarmos a gente em primeiro lugar como a necessidade de Jesus, nós não conseguiremos viver uma realidade que agrada a Cristo. Por isso, nesse momento, nós vamos cantar uma canção, e eu queria te dar a liberdade. Se essa palavra tocou no seu coração e você precisa abrir o seu coração e voltar ao primeiro amor, colocar Jesus no centro de todas as coisas, eu queria te dar a liberdade de você sair do seu lugar e vir até aqui à frente, como um posicionamento diante de Cristo, como eu me arrependo e agora eu quero praticar novas obras. Eu quero te pedir também, se alguém vier aqui na frente e você ficar no seu lugar, por favor, não venha aqui e coloque a mão sobre essa pessoa para orar por ela. Não é o momento de nós orarmos uns pelos outros agora, é o momento do Senhor ministrar no nosso coração e nós de forma genuína abrimos o nosso coração para Ele. Por isso, nessa manhã, você foi tocado por essa palavra e você precisa voltar ao primeiro amor com Jesus. Eu quero te convidar, saia do seu lugar e venha aqui na frente agora. Viver indiferente, lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro, abro o meu coração a ti. Eu vou ter tua presença.
está no seu lugar aí, você fecha os seus olhos também. E se